Vindo a nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Nós estamos no dia 29 de janeiro. O tema do nosso devocional de hoje é, em primeiro lugar, o reino de Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus capítulo 6, versículo 33. O texto do nosso devocional começa dizendo que buscar a Deus em primeiro lugar não é apenas elevá-lo acima de tudo que produzimos, mas é fazer dele a base fundamental a partir da qual tudo se gera. Uma espiritualidade dualista que separa o Criador da realidade criada acaba por levar à morte espiritual, pois separação é a essência da morte. Cristo, como único mediador e reconciliador de todas as coisas, destruiu o poder da separação. Ele é o Senhor de toda a nossa integralidade, unindo o espiritual e o natural. Portanto, tudo é espiritual e tudo é governado por Deus. Se você vem nos acompanhando em nossos devocionais diários, você já deve ter percebido que nós estamos pavimentando um caminho para compartilharmos então palavras de fé, amor e esperança. Se fé, amor e esperança são pilares da vida cristã, para que esses pilares sejam colocados, nós precisamos primeiro preparar um fundamento. Por isso que temos trabalhado nesse primeiro mês temas fundamentais para que então possamos trabalhar os pilares da vida cristã. E um dos temas fundamentais é o reino de Deus. Mas por que é tão importante buscar em primeiro lugar esse reino? Por que Jesus está instruindo os seus discípulos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Ao observarmos o contexto, vemos que pessoas estão trazendo a eles as suas preocupações com relação às coisas da vida, que são as demandas pessoais. Então, o contexto em que ele está falando da necessidade de buscar em primeiro lugar o reino de Deus é porque alguma outra coisa está em primeiro lugar. E o que está em primeiro lugar aqui são as demandas pessoais, são as preocupações pessoais. E querendo ou não, nós sabemos que a ansiedade não é causa, a ansiedade é efeito colateral de uma crise de confiança. Uma crise de confiança na soberania de Deus, na providência de Deus. E a ansiedade tem a ver com a tentativa de tentar resolver as próprias demandas por não conseguir confiar e descansar nessa soberania de Deus. E quando nós falamos de soberania de Deus, estamos falando do reino de Deus. Então, por isso que nós estamos sempre querendo que Ele nos salve, mas não permitindo que Ele governe. E enquanto Ele não governa, nós estamos sempre precisando ser salvos. E quanto mais eu preciso ser salvo, parece que menos salvo eu me sinto, porque não estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Olha como Jesus já estava tratando há muito tempo atrás uma problemática muito atual dentro do nosso contexto pós-moderno. Um contexto atual em que a ênfase da espiritualidade é marcada pelo discurso autocentrado, ou seja, com a demanda do indivíduo, a demanda pessoal sendo colocada como a prioridade. E quando essa demanda do indivíduo é colocada como prioridade, já não se busca em primeiro lugar o governo de Deus, o reino de Deus. Você desloca o foco do reino de Deus para colocar em prioridade essa busca pela segurança na salvação. Não estamos dizendo que a busca pela salvação é uma busca errada, mas estamos dizendo que quando se coloca em primeiro lugar essa ênfase na salvação do indivíduo, se promove uma espiritualidade marcada pelo medo da condenação e não pela revelação do amor que se dá pelo espírito de adoção. A ênfase na busca pela resposta das demandas pessoais do indivíduo está por trás da ênfase na busca por uma salvação. E quando eu priorizo a salvação como fim, eu perco o sentido de finalidade, porque estou tornando aquilo que seria um meio num fim. E quando eu torno aquilo que era para ser um meio, o fim em si mesmo, eu estou me perdendo
acontecendo no processo redentivo, porque a salvação é o meio pelo qual nós recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus. A salvação é um meio pelo qual nós vivemos o senhorio de Cristo sobre todas as áreas da nossa vida. E quando Cristo é Senhor de todas as áreas da nossa vida, tudo está a salvo. Hoje nós vivemos um contexto muito contraditório, porque ao mesmo tempo que Cristo veio, segundo Hebreus 2, para destruir aquele que tem o poder da morte, para que as pessoas não vivessem mais debaixo desse medo da morte, nós vemos as pessoas hoje sendo dominadas pelo medo, vivendo aprisionadas em grades, cercadas por alarmes, e quanto mais as pessoas buscam por essa sensação de estar a salvo, menos elas se sentem salvas e mais atormentadas pelo medo se tornam. Como que isso pode ser possível? Como pode ser possível as pessoas buscarem cada vez mais se sentirem salvas e estarem cada vez mais se sentirem amedrontadas e se sentindo cada vez mais condenadas? Como isso pode ser possível? A impressão que dá é que esse hiperfoco na ideia da salvação torna as pessoas religiosamente passivas. É como se elas entendessem que a salvação é tudo aquilo que Jesus já fez por elas, e isso que Jesus já fez por elas já é o fim em si mesmo. Então agora eu estou salvo e eu preciso agora esperar que ele volte e me leve para o céu, para que então possa me ver eternamente. Essa perspectiva religiosamente passiva da salvação prejudica profundamente a compreensão de outras doutrinas extremamente importantes dentro do processo do crescimento espiritual. O hiperfoco na ideia de salvação, porque a salvação fala sobre nós, sobre o indivíduo, vai fazer com que as pessoas entendam de uma maneira limitada, por exemplo, a doutrina da predestinação, que deveria destacar o princípio da filiação divina, como em Efésios capítulo 1, Romanos 8, porém acaba sendo debatida apenas dentro do campo da segurança da salvação, da soteriologia, como se Deus tivesse predestinado aqueles que deveriam ou não serem salvos, sendo que nos contextos bíblicos está falando de filiação e não de salvação. Da mesma maneira, o princípio doutrinário da eleição, que aponta para aqueles que foram chamados por Deus para abençoar a todos os outros. Quando Deus escolhe um para os outros e não escolhe um por ser melhor ou diferente dos outros. E isso, mais uma vez, vai ser encarado, debatido dentro da perspectiva da salvação e do destino eterno, e não dentro do campo da missiologia, da missão de Deus. Olha como nós vamos deixando em segundo plano a filiação, que fala da responsabilidade dos filhos. Olha como nós vamos deixando em segundo plano a missão de Deus e vamos colocando em primeiro plano a salvação do indivíduo, que agora passivamente espera pela volta de Cristo. Colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus nada mais é do que encontrarmos o fundamento a partir do qual a nossa vida vai encontrar a sua finalidade. As pessoas estão tão preocupadas em perder a salvação que não percebem que essa abordagem reflete uma teologia centrada no homem e não mais em Deus, o Deus do reino de Deus. Como observou Bonhoeffer, ele diz: Cristo não é apenas Salvador, mas o Senhor. Quando reduzimos Cristo àquele que salva, negligenciamos o ungido que reina. Precisamos entender isso. Quando 1 João 1,12 fala daqueles que creram no seu nome, precisamos entender o que significa o seu nome. Jesus, Yahushua, significa o Deus que salva, ou a salvação que vem de Deus. E isso fala da obra redentora, do resgate, dessa tão grande salvação que nos é concedida por meio da fé em Jesus. Porém, ele também é o Cristo. O Cristo é o Machia, que significa ungido para reinar. Ao aderirmos essa abordagem centrada no homem, ao enfatizarmos o Jesus Salvador e negligenciarmos o ungido que reina, nós estamos criando um dilema, porque queremos os benefícios de uma salvação sem assumir o compromisso e a responsabilidade de pertencer a um reino.
A grande questão aqui para nós, então, é que buscar em primeiro lugar o reino não se limita a uma espera passiva pela redenção futura, mas sim trata-se da participação ativa no testemunho desse reino de Deus aqui e agora. Quando Jesus está falando sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele está falando da necessidade de organizar o nosso entendimento a respeito da estrutura fundamental do reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino significa entender que em primeiro lugar existe o Deus do reino, existe o rei do reino, e todo rei do reino tem o povo do reino, e esse povo do reino, ele vai viver segundo as leis do reino, porque todo reino tem a sua constituição, todo reino tem a sua legislação, todo reino tem os seus princípios a partir do qual estabelece uma ordem e uma justiça. A palavra justiça significa a posição correta de todas as coisas. As leis existem para colocar todas as coisas nos seus devidos lugares, para que haja uma ordem, para que haja uma justiça sobre a terra, sobre o seu território. Então todo reino tem 4 elementos: o rei do reino, o povo do reino, a lei do reino e o território do reino. Quando fala de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, está falando de um povo que entende que esse Deus do reino tem a sua constituição, tem a sua legislação. É por isso que Deus, quando liberta um povo e vai constituir um povo tribal agora num reino, a primeira coisa que ele vai fazer é entregar as suas leis, entregar a sua constituição, para que esse povo possa viver segundo as leis do reino, para manifestar na terra a realidade dos céus, para viver na terra segundo os princípios e toda a legislação de Deus. Então, assim como todo governo é constituído de povo, leis e território, buscar o reino de Deus implica submeter-se a toda a sua legislação, a todos os seus princípios, para que esse povo do reino viva de acordo com essas legislações, trazendo o testemunho dessa justiça sobre a terra. Por isso que, diferente da espiritualidade que busca apenas os benefícios das promessas divinas, o reino de Deus exige comprometimento total. Enquanto muitos buscam apenas a segurança de uma salvação, preocupados em garantir não ir para o inferno, a busca em primeiro lugar do reino de Deus exige engajamento no processo de crescimento e maturidade espiritual dos filhos de Deus para cumprir a missão de testemunhar a realidade desse reino de Deus até os confins da terra. Isso implica Deus ser glorificado em todas as áreas da vida, em toda a integralidade do nosso ser. Portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa transcender a uma espiritualidade centrada no homem. Trata-se de reconhecer que o reino é de Deus e nós somos o povo desse reino que anda sobre as leis desse reino para dar testemunho desse reino em todo o território desse reino. Por isso que queremos encorajar você, a partir de hoje, pensar esse texto bíblico a partir de um novo mapa mental. O que são mapas mentais? São ferramentas visuais que organizam e estruturam informações de forma hierárquica, associativa, permitindo você ter uma visão geral a partir de um tema central. Então, a partir de um tema central, você desenvolve conexões. O mapa mental nada mais é do que seus pensamentos se encontrando a partir de uma ideia central, os seus pensamentos se correlacionando com um tema central. E esse tema central é o reino de Deus. Se os mapas mentais têm como objetivo organizar os seus pensamentos a partir de uma ideia central e te guiar em direção aos seus objetivos, quais são os seus objetivos a partir do buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Geralmente, a imagem que nós projetamos em nossa mente quando falamos sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ela é hierárquica e piramidal, no sentido de colocar Deus acima de tudo, depois família, ministério, trabalho e assim por diante. Você vai criando uma estrutura piramidal cuja base é operacional e o topo é totalmente espiritual. Isso é uma perspectiva dicotômica, em que você vai separar o espiritual do natural.
É como se nessa realidade espiritual Deus estivesse acima de tudo e acima de todos, e aqui na esfera natural, na esfera operacional, nós vivêssemos como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse presente. A ideia do Deus acima de tudo, ela parece ser espiritual, mas ela valida a vida do homem carnal. O homem carnal é aquele que sabe, mas ele não desenvolve por falta de prática. E é justamente na prática da vida cotidiana que nós precisamos ser governados pelo Senhor. A partir da perspectiva de sábios construtores que nós estamos propondo, essa ideia do Deus acima de tudo, ela é uma ordem invertida. Pensa comigo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é colocá-lo acima de tudo que fazemos, ou tê-lo como a base fundamental a partir do qual tudo se faz, tudo é feito. Deus pode ser tão elevado acima de tudo a ponto de não ter nenhuma relação com as questões práticas da nossa vida. Ele pode estar tão acima, tão elevado, ao ponto de parecer estar ausente da nossa realidade presente. Se até agora víamos a realidade espiritual e natural como duas realidades separadas e distintas, o primeiro exercício agora é procurarmos ver tudo a partir de uma unidade relacional. Porque se tudo foi criado por Deus e Deus governa sobre tudo, tudo é espiritual. Há uma unidade relacional que faz com que todas as coisas sejam espirituais. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus a partir da perspectiva dos sábios construtores é totalmente diferente. Porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a base de tudo. E não apenas o que está acima de tudo. Quando Deus é a base de tudo, Ele está acima de tudo. Mas nem sempre quando eu coloco Ele acima de tudo, Ele é a base de tudo que fazemos. A prova é que nós estamos sempre orando para que Ele abençoe aquilo que decidimos fazer, ao invés de nós orarmos para entender o que é que deve ser feito. Entenda isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus não é um conselho, não é uma alternativa, é um imperativo divino, é algo que deve ser procurado por nós, é algo que deve ser pensado em todo o tempo, é algo que deve ser estudado com profundidade, é algo que deve ser estabelecido como nosso objetivo de vida. Nós estamos sempre buscando todas as coisas, mas não estamos procurando estabelecer o fundamento a partir do qual, de maneira naturalmente espiritual, todas as coisas serão acrescentadas e essas coisas não serão perdidas e nós não nos perderemos por causa de todas as coisas. Porque antes de nos preocuparmos com todas essas outras coisas da vida, precisamos estabelecer o fundamento do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então entenda isso, quem tem Deus como seu fundamento tem Deus como sua cobertura espiritual, mas nem todos que alegam ter Deus na sua cobertura espiritual colocam Deus como seu fundamento, e isso vai comprometer toda a edificação da sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é buscar o Deus do reino antes de todas as coisas, até que a sua vontade, como a expressão do seu ser e do seu caráter, seja uma realidade em tudo que somos e em tudo que fazemos. Quando Cristo for o fundamento, antes de tudo, Ele vai ser Senhor de tudo. E quando Ele é Senhor de tudo, nós estamos a salvo. Se não temos certeza dessa salvação, e quanto mais buscamos o sentimento de estar a salvo, menos salvo me sinto, é porque talvez ainda me sinta dono de tudo que tenho. Porque o medo de perder é o medo de quem se sente dono. Se Cristo morreu por mim e não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo para Ele, já não sou mais dono de nada, tudo é dele. E por que tenho medo de perder algo que não me pertence? Quando somos salvos por Ele, somos dele, porque Ele nos comprou com o seu sangue para Deus e nos constituiu um reino. Não existe salvação fora do reino, então nós não podemos buscar essa sensação de estar a salvo sem nos submetermos totalmente ao senhorio de Cristo sobre todas as áreas da vida. Não podemos mais decidir as coisas e depois orar para que Deus abençoe o que nós decidimos, como se o nosso plano fosse melhor que o plano de Deus para nós.
Lembre-se de Pedro andando sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele ficou tomado pelo medo e gritou: salva-me. Muitas vezes estamos gritando: salva-me, 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 sendo que nele já estamos a salvo. O que precisamos é ter essa convicção profunda de que quando Ele é Senhor de tudo, tudo está a salvo. Quando nós passamos pela porta do reino em Páscoa, do outro lado da porta, nós estamos debaixo do senhorio dele. Quando Ele é Senhor de tudo, tudo está a salvo. Nossa família está a salvo, nossa casa está a salvo. Veja o exemplo das Escrituras. Quando Noé entrou dentro da arca, nele tudo estava salvo. Quando Abraão obedientemente caminhou sobre as promessas de Deus, a sua família estava a salvo. Onde ele governa, onde ele é Senhor, tudo está a salvo. Lembre-se disso. A porta da salvação nos colocou dentro do reino de Deus e nós devemos buscar esse reino como uma prioridade. Antes de tudo, certifique-se de que Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Antes de orar para que Ele abençoe o seu negócio, certifique-se de que Ele é o Senhor do seu negócio, de que dele, por Ele, para Ele é o seu negócio. Antes de você orar para que Deus abençoe os seus filhos, certifique-se de que você consagrou os seus filhos para o propósito de Deus para a vida deles. Antes de você orar para que Ele abençoe qualquer coisa da sua vida, certifique-se de que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Porque quando você busca em primeiro lugar, antes de tudo, que Ele seja Senhor de todas as coisas vão funcionar, todas as coisas vão caminhar a partir dos seus princípios, a partir da sua legislação, tudo vai estar na posição correta, tudo vai funcionar perfeitamente. Então, ao invés de ficarmos reclamando de tudo que não funciona, busquemos em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, coloquemos as coisas no lugar debaixo do seu senhorio para mostrarmos ao mundo como que as coisas funcionam na terra a partir dos céus. Que essa verdade possa encorajar você a mudar o seu mapa mental, a repensar as suas prioridades e entender que Ele nos salvou sim, mas para uma finalidade maior. Nos salvou para a adoção de filhos, nos salvou para a grande comissão, para a missão de pregar o Evangelho a todas as nações até que Ele venha. Pense nisso, medite sobre isso, compartilhe isso com as pessoas que você ama e que Deus te abençoe grandemente nesse dia. Espero encontrar você aqui no nosso próximo devocional.